Olá, o tema de hoje, dessa semana, é a vontade, a escola da vontade. É importante a gente entender que o ser humano é inteligência e vontade, é o que diferencia a gente dos animais. A inteligência é o que nos mostra o caminho, seria um farol que ilumina o caminho, mas sem a vontade a gente não caminha. Então a gente sabe o que é certo muitas vezes, mas a força de vontade, a fraqueza da vontade muitas vezes, não nos deixa fazer as coisas. Então a primeira ideia é pensar nas nossas convicções. O que a gente acha que vale a pena fazer? Ou as coisas que a gente faz, analisar. Como que eu faço? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou à escola? Por que eu vou ao trabalho? Como é que é a minha família? E com essas convicções, procurar seguir o que a sua consciência fala para você fazer, né? Uma ideia muito simples que eu gosto muito de repetir é: você quer ser feliz? Cumpre o pequeno dever de cada instante. Faz o que deves e está no que fazes. Ou seja, foca a sua inteligência e sua vontade naquilo que você tem que fazer. E às vezes o que você tem que fazer é descansar, é ir dormir. Às vezes é estudar. Às vezes é conversar com seus pais ou conversar com seus filhos. Então, faça o que você tem que fazer. Para isso, a primeira coisa que eu recomendo para vocês, para fortalecer a vontade, é ter uma certa organização pessoal. Um horário, talvez uma agenda, um horário básico. A gente tem os horários dos compromissos, né, que a gente já tem marcados, e os horários das tarefas, as coisas que a gente quer fazer além dos compromissos. Eu, por exemplo, posso ter um compromisso de assistir uma aula, mas eu posso ter a tarefa, o interesse, por exemplo, em ler um livro. Então, se isso aí fica só na minha cabeça, eu não vou ler esse livro. Então, vou marcar um horário para ler o livro. Eu tenho interesse de fazer um esporte. Que horas que eu vou fazer? Quando que é o melhor horário? O que eu preciso fazer para combinar com a turma de se encontrar lá no lugar para a gente fazer o esporte, ou jogar o futebol, qualquer coisa que seja. Então, a gente se organiza, marca um horário, o melhor horário da semana. A gente vai ver que um planejamento semanal sobra muito horário vago, tá? Mas, basicamente, se a gente prevê os compromissos e prevê as tarefas que a gente quer realizar, já é um meio caminho andado. A outra parte do caminho é a gente ir lá e realizar na hora, né? Sem deixar para depois. Uma outra coisa, paciência nas contrariedades. Contrariedade todo mundo tem, desde um bebezinho até um velho, né? Todo mundo tem contrariedade. A gente tem que ter paciência. O que é paciência? Vem da palavra padecer, saber sofrer. É uma das partes iniciais da virtude da caridade e da virtude da fortaleza, a paciência. E como é que a gente adquire paciência? Exercitando, não é na teoria. Exercitando se segurar na hora que a gente quer xingar, ouvir quando a gente quer falar, né? Esperar a pessoa se manifestar e depois a gente falar. Um monte de coisinhas pequenas, tá? Depois, fazer alguns atos de renúncia. Isso não é masoquismo, é autocontrole. Você não comer fora de hora, por exemplo. Você adiar um copo d'água. Você não vai morrer. Você vai beber um copo d'água daqui a meia hora, mas passar um pouquinho de sede, né? Estudar um pouquinho mais, né? Fazer um pouquinho de esforço na hora do estudo. E assim uma série de pequenas renúncias de si próprio para você ir ganhando o autodomínio, o autocontrole, que é fundamental para fortalecer a vontade. Uma pessoa que só faz o que gosta na hora que quer é uma pessoa fraca, mole, né? Que não tem força de vontade. E essa pessoa, ela poderia ser grandes coisas e às vezes ela fica numa estatura rasa, né? Por essa falta de prontidão em fazer o que deve. Uma outra coisa é não reclamar. Muitos de vocês colocaram já esse propósito, né? Não reclamar, mas é uma coisa para a gente se vigiar, porque sem perceber a gente se reclama, sem perceber a gente fala mal dos outros, né? Então, aprender a ser firme. Está com vontade de reclamar que a comida está fria, ou que a água do chuveiro está quente ou está muito fria, não reclama, né? Enfrenta aquilo lá, se quiser oferece a Deus aquele sacrifício, mas não reclame. Isso vira um vício, tá? A gente acaba virando um cara chato, que reclama de tudo e geralmente não adianta nada a reclamação. A gente tem que pegar e empreender para resolver o problema, não ficar reclamando.
Outra coisa importante, não adiar, né? O que tem que fazer, faz. Esse negócio de adiar muitas vezes é um jeito de não fazer, né? Então a mãe pediu uma coisa, pode ir na esquina comprar um negócio para mim, vai na hora. Se não está fazendo outra coisa, vai na hora. Ou então fala, mãe, daqui meia hora eu vou, estou acabando minha tarefa. Ou então se prontificar, olha, está faltando pão, eu vou comprar o pão na padaria, né? Se você é um pouco maior. Mas essas coisas que tem que fazer, que vai dar um pouquinho de trabalho, é chato, faz, não adie. O estudo é a mesma coisa, né? Estuda todo dia, aprenda todo dia, saiba ensinar matéria todo dia. Você vai ver que estudar é uma coisa legal. Você desenvolve a sua cabeça, você desenvolve a sua capacidade de se comunicar, você se torna mais autoconfiante, né? Tudo isso está ligado a esse fazer o que deve, estar no que faz, a não desistir. E depois, dizer sempre a verdade, eu marquei aqui. Que é outra coisa, às vezes a gente foge por covardia de falar a verdade, né? Fez uma coisa errada, fala, fui eu. Não arruma desculpa, justificativa, etc. Uma outra coisa que eu queria falar por último, né? Peça ajuda a Deus na oração, para ajudar você a combater os seus defeitos dominantes, que pode ser a preguiça, a ira, os 7 pecados capitais, cada um tem um assim mais preponderante, que normalmente, se você melhora nesse, você melhora nos outros, através de pequenas coisas. Lembra sempre, o projeto pessoal de melhora são pequenos objetivos pessoais que a gente vai realizando e depois a gente vai realizando cada vez objetivos maiores, tá bem? Então vamos fortalecer a vontade. A inteligência vocês já têm. Falta às vezes a força de vontade para vocês se tornarem pessoas de verdade, tá bom? Até a próxima, gente!